Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com diretoria hoje. Pois é, nós vamos falar com um cara que tem muita responsabilidade dentro do rádio e certamente das rádios também. Já participou, já trabalhou em muitas rádios e fez delas assim, rádios que foram um tremendo sucesso. E hoje, aqui no Papo, eu tenho a honra de estar ao lado, senhoras e senhores, olha quem está falando, Mário Reis. Mário, obrigado, cara, por ter me recebido, sensacional. Aliás, o Mário Reis tem uma história ligada diretamente a várias rádios, não, Mário? A Rádio JB, tanto a AM quanto a FM, né, que eu entrei ainda na época que existiu a AM, Rádio Cidade, eu entrei para o JB antes da inauguração da Rádio Cidade, eu entrei em 1º de março de 77, a rádio foi inaugurada em maio de 77, né, então eu peguei toda a história da aquela rádio, virada, né, 7 anos de liderança. Mas assim que começou essa história no rádio, foi já começou pelo Jornal, né, do Brasil. E foi até engraçado que eu tinha feito concurso para 3 empresas, que era Brahma, Companhia Internacional de Seguros e Jornal do Brasil. E a primeira entrevista foi no Jornal do Brasil. Quando eu entrei naquele prédio, eu nem fui nas outras Brasil, falei, né? é aqui que eu quero trabalhar. E foram 22 anos lá, né? Então eu entrei, não na época em 77, não para o rádio, mas fazendo o fluxo de caixa das rádios, que a minha formação é financeira, né? Administrativo financeiro. Então eu comecei fazendo orçamento, acompanhamento de orçamento das rádios. Na época tinha as 2 rádios, do JB e AM e FM, logo depois entrou a Rádio Cidade e tinha BH, Porto Alegre e Salvador, que eram Rádio JB. Sim. Depois que elas viraram Rádio Cidade. Isso foi em que ano, mano? 1977. Exatamente na virada mesmo da rádio lá. E o seu contato com a rádio começou quando? Começou em 83, como rádio mesmo, né? O Nelson Batista era o diretor e eu fui trabalhar como assistente da diretoria. Eu já trabalhava na área de controle, né? E fui trabalhar com ele. E dali, pouco depois da saída dele, eu assumi o marketing das rádios. Na época da Rede Cidade, eu havia sido responsável pela rede Cidade, não a parte artística, mas a parte de controle das redes, contratos e tudo mais. E depois que eu entrei para o marketing, aí eu não saí mais, né? Aí fiquei como gerente de marketing da Cidade JB. E aí depois veio a FM Dia, a MPB FM. E aí, mas esse processo foi existe, você está falando assim muito não passando, mas pô, você teve responsabilidades ali grandes. Eu lembro da FM Dia, inclusive na sua ida para a FM Dia, foi um negócio assim que mudou a estratégia do... O que acontece? O Jornal Dia tinha aquele estigma do jornal que espreme sai sangue. E o Dr. Ari queria ter um produto que desse prestígio para o Jornal Dia. E a JB, no passado, havia feito a Opus 90, uma rádio de música clássica. E ele tinha a frequência da 90,3, que era a FM Dia. Então ele queria devolver esse dial, pegar esse dial e fazer a Opus 90, só que quem tinha o know-how de música clássica era o Jornal do Brasil. Sim. Então nós fizemos o projeto de lançar novamente, né, de trazer de volta, né, para o Rio de Janeiro a Opus 90, sendo que na apresentação da campanha, né, quando fomos apresentar o produto para ele, nós mostramos os números da JB e da Rádio Cidade. E quando ele viu os números, ele não acreditou. Falou, cara, vocês fazem esse faturamento com rádio, então você não vai levar 90,3 só não, vai levar também a 100,5, que era a RPC. Então o que a gente fez, isso foi no dia... A gente teve menos de um mês para montar a FM Dia. Quem fez o projeto foi Eduardo Andros, na época que era o gerente artístico da Rádio Cidade. Então, no dia 13 de dezembro, a gente lançou a FM Dia no dial 100,5. Que era a RPC. Acabou a RPC. Manteve na 90,3 também. Então, ficou os 2 dials do dia 13 até a noite de Natal, tocando só FM Dia. E na noite de Natal, como presente à cidade, a gente lançou a Opus 90. E a FM Dia, o projeto era trazer de volta a Opus 90 e quem decolou foi a FM Dia, né? Foi um tiro certeiro. A 98 era líder já há 13 anos
E a FM o Dia tirou a liderança dela em 4 meses, 3, 4 Foi um meses. negócio impressionante, né? Eu lembro que, assim, teve até uma estatística de cada 10 rádios, sei lá quantos estavam ligados na FM o Dia naquela época. Era um negócio absurdo. Não, assim, foi né? um fenômeno, né? E interessante que era o ano de 98. Sim, E a campanha da 98 era 98, o ano da 98, tinha todos os artistas vestidos de branco. E justamente no ano de 98 a gente tomou liderança e colocou o dobro da audiência e foi aquele furacão. Aí depois disso, a Opus com o tempo e veio a MPB, né? A Opus é muito difícil na rádio de música clássica, né? É um segmento muito pequeno, é um nicho na realidade. Não deu certo. E aí a gente lançou a Nova FM, que era uma rádio romântica, né? Porque na época 98 ainda tocava Fábio Júnior, Roberto Carlos, então a gente ia fazer essa rádio com um perfil mais popular, mais romântico, para tocar aquilo que a FM Dia não tocava e a 98 sim. Mas aí a 98 partiu para cima da Rádio Cidade, né? Da FM Dia. Partiu para cima da FM Dia. Então não tinha por que fazer aquele tipo de rádio e vamos fazer então uma rádio de música brasileira. Que toda pesquisa que ao longo da minha carreira que a gente fez de rádio sempre aparece MPB, né? Que é nosso idioma, nossa música. Então se você gosta de reggae ou gosta de rock, mas você sempre tem o teu artista da MPB, né? E aí eu falei, não, vamos fazer uma rádio de MPB. E aí só mudamos o nome de Nova FM para Nova MPB. Isso tem uma passagem também interessante, que a gente foi a marca Nova pertencia à família do Quercia, né? Acho que até hoje ainda. Que tem a rádio, né? Tem a rádio. E eu fui com a Ariane na época a São Paulo para conversar com o Quercia, ele era vivo ainda, para liberar a marca Nova. E ele liberou, até porque ele falou, eu nem gosto muito da marca Nova, porque a rádio é nova enquanto ela é nova. Daqui a pouco a rádio já não é mais nova, continua sendo chamada de nova. E aí autorizou a marca, nós começamos a marca, passou 1 ano e meio, veio um documento dele mandando tirar a marca nova. Daí que não dá para confiar em político, né? É verdade. E aí o que a gente fez? Tiramos então a Nova e fizemos a Nova MPB. A MPB FM. Tiramos a palavra Nova. Sim, do Nova MPB tirou Nova, entendi. Deixou só MPB FM, que foi daí para frente. E foi a rádio que eu formatei, foi a primeira rádio que realmente eu formatei, de dar o nome, levar a equipe, né? Tirei o Mansur da JB na época, levei para lá. E eu estava nessa aí também. Né? Você, enfim, e criando o Palco MPB, que era um programa de lá, foi criação minha e tudo mais, e assim foi. E foi um sucesso, né? A rádio que eu tinha maior carinho era... E ela subiu, ela fez um calor depois aqui. Quando o senhor faleceu, é que acho que teve a divisão. Eu acho que não foi nem muito em função disso. Eu acho que a JB, ela se reposicionou aqui. A JB tinha um formato na época do Paladino, e depois que o Paladino saiu, eles mexeram na programação, acertaram a programação, tanto é que ela está aí 16 anos na liderança, e aí ela se distanciou e a MPB ficou ali naquele nicho dela ali, enfim, brigando ali com a Paradiso. Mas aí você ficou até quanto tempo lá no Jornal Dia? Fiquei 10 anos. Foram 22 anos JB, 10 no Dia. E depois voltou para JB? E voltei para JB, já 9 anos aqui de volta. Caramba, já tem 9 anos. Quer dizer, se eu não tivesse, né, quer dizer, contando desde o início, são 40 anos entre o JB e o Dia. Ô Mário, tem alguma rádio assim que você ouvia pra caramba antes? Você era ouvinte de rádio? Eu era ouvinte de rádio. Eu, quando estudante, na época do ginásio, eu ouvia JB-AM, 90 minutos de música contemporânea, que era rock, né? Era a única rádio que tocava rock, era JB. Que legal. Era o programa JB AM ainda. AM, no final da tarde que tinha, que era uma maravilha, né? Lembra que apresentava? Pink Floyd, não me lembro. Não me lembro se era Majestade, tinha aquelas vozes, né, fantásticas. Né? JB tinha... JB era, né? Como diz o Silvio Vasconcelos, era a menina dos sonhos de muita gente, né? De trabalhar. Exatamente. Perfeito. E você, depois que entrou na Rádio Cidade, aquela galera toda lá na virada, você já estava por dentro já, assim, de rádio, sim, no FM. Eu já trabalhava, como eu te falei, eu trabalhava com os números da rádio, e automaticamente, quando eu peguei a coordenação da Rede Cidade, a gente começou a desenvolver as campanhas para a Rádio Cidade. Teve a primeira convenção da Rede Cidade, a Rádio Cidade foi a primeira rádio a ter uma rede transmitida em satélite, né? Mas a rede não acabou não sendo uma coisa muito útil no Brasil, né? Não, teve
teve um erro estratégico, né, de você subir o sinal do Rio de Janeiro, que era uma rádio completamente diferente do restante da rede. As outras rádios cidades eram mais populares, né, São Paulo principalmente, Recife, Porto Alegre, e o Rio de Janeiro era mais pro rock. E aí quando lançou Subindo o Sinal do Rio de Janeiro, não agradou nas outras praças que já estavam acostumadas com a rádio popular. Mas tem algum programa, desculpa, mas tem algum programa assim de rádio? Você falou do 90 minutos de música contemporânea, né? Mas assim, atualmente não, nos últimos 30 anos, sei lá, 20 anos, assim, que você falou, pô, esse programa foi uma marca, tem algum que você, específico que você lembra? Não, assim, na MPB FM você tinha o palco MPB, né, que nós tínhamos lá no dia, tinha o auditório, então era feito lá dentro, era muito legal. Eu só estou perguntando isso porque a gente, eu trabalho em rádio, né, assim, a nossa posição dentro do rádio é diferente, né, assim, a nossa visão até de ver. E quando saber de você é uma coisa assim meio que de olhar o olhar de quem está administrando. Não, mas é como a gente tem atualmente um cover artístico, né? Você tem um bate-papo descontraído com o cantor, né? Então você está vendo o trabalho dele ali, mas está sabendo também de curiosidades. Eu lembro de uma entrevista do Mansur com o João Bosco, e o Mansur estudou com a mãe do João Bosco. Ela era professora lá na cidade dele, não me lembro agora, de Minas. Ponte Nova. Ponte Nova, né? Então são essas curiosidades, né, que acabam linkando o rádio ao artista. É verdade. Aliás, agora aqui na JB, a gente voltou, o Mário já está há 9 anos aqui na JB. A gente está aqui na sala dele na JB, né, na rádio JB. E nessa volta você já pegou a rádio na liderança e agora só acertamos os detalhes. Na volta a gente teve um primeiro trabalho de marketing aqui, que foi a mudança do DAIO, né, de 99,7 para 99. Depois fizemos a outra campanha dos 16 anos da liderança, que foi ano passado. Nesse período a gente teve a volta da Rádio Cidade, no estilo rock, que a crise acabou atropelando a gente. E agora eu estou com outro desafio aqui, que é o lançamento da Rio FM, é uma nova rádio aqui do grupo, né? Então aqui a gente tem a JB e agora a Rio FM para a Rádio Popular. 102,9. 102,9, voltado para o público carioca, com base no samba, um pouco do pop, né? do funk, mais, vamos dizer assim, mais pop. E a volta que a gente está apostando um pouco na volta do axé também. Que legal. Tem um programa sábado e domingo também, que é uma coisa que a gente está sentindo que pode dar certo novamente, como já deu no passado. Então a gente está focando mais, mas a base é o samba, que é a trilha sonora do Rio de Janeiro. É verdade, né? A Fé Dia foi uma fase, agora eu acredito que seja uma nova fase. Sim, até. é diferente, a gente procurando fazer uma rádio um pouco mais adulta que a FM Dia, que é uma rádio mais jovem, porque a gente quer resgatar os artistas do samba, né? O Fundo de Quintal teve aqui na inauguração, que legal. Né? Os Xande Pilares, ou seja, a gente quer o samba de raiz mais presente na rádio. Mário, assim, algumas pessoas, brinquei com a Mário aqui antes de começar, que tem alguns amigos que falaram assim, eu vou falar com o Mário Reis. Eu duvido que você vai falar com o Mário Reis para chegar, mas eu te confesso, rapaz, eu vou fazer um elogio naturalmente, mas é uma posição minha de funcionário também. Cara, eu sempre tive acesso, né, a você, independente. Quando a gente trabalhou na FM Dia também, eu sempre tinha lá, ia na sua sala, te conversava e tal. E aqui a mesma coisa. Eu acho que isso é uma administração moderna, apesar de tanto tempo já fazendo isso. Não é o meu jeito mesmo, né, de trabalhar de porta aberta. Eu atendo todo mundo, falo desde a pessoa mais humilde até o dono da rádio, da mesma maneira, a mesma educação. Enfim, eu acho que isso facilita, né, a integração entre a equipe, não tem diferença, né, no tratamento das pessoas. Agora a gente tem uma história triste em comum, eu e você. Não, rapaz, foi o seguinte, final da Copa do Brasil, Flamengo e Santo André. Ai, meu Deus do céu. Aí a FM, eu trabalhava na época lá, ele também, e aí a FM Dia estava promovendo alguma coisa, tinha no intervalo, camarote, mas no intervalo tinha umas brincadeiras da FM Dia, né, no intervalo do jogo, quando era no Maracanã. Sim. E teve um troféu que a FM Dia ia dar para o campeão. Sim. E aí eu não sei por que cargas d'água, acabei entrando com aquele troféu no Maracanã para deixar na mesa da CBF. E eu ia, junto com o pessoal da equipe, eu ia levar o troféu para entregar para o campeão. Aí o Santo André vai 2-0 no Flamengo.
Fazia o quê? Eu lembro quando eu te liguei, eu falei, mas não entrega nada não, deixa lá. Eu não lembrava desse detalhe. Mas né, fazer eu como flamenguista, né, devia estar mordido ali na hora. É verdade, flamenguista roxo junto comigo, né? Sensacional. Mas foram bons tempos. Mário, aqui a gente tem um quadro que já ficou comum, todo mundo já conhece, que é o microfone aberto. Sim. Mas o microfone aberto para você não é uma coisa que vinga. Mas tem uma história que foi engraçada. Quando eu estava lá no Jornal do Brasil, tinha a FM 105, sim, que era uma rádio popular. E foi a Alcione lá, né, na rádio. E minha mulher gosta muito de Alcione, né, gostava muito das músicas dela. E eu nunca gostei de pedir autógrafo, de pedir, né, sempre, né, vou lá, cumprimento, mas eu não gosto muito de tirar foto com o artista, aquela coisa. E ela tinha me pedido para pegar autógrafo no LP da Alcione, né, tem um LP, pede para ela autografar. E eu fui lá na Alcione, me apresentaram ao diretor da rádio, na época nem era diretor, acho que era gerente de marketing. Eu falei, você pode dar um autógrafo aqui para minha empregada? Eu com vergonha. Eu falei assim, sua empregada, qual é o nome dela? Eu falei, Marie. Aí ele falou assim, chique, eu sou empregada, né? Marie, né? Aí sua esposa não sabe disso até hoje, se ela sabe? Vai ficar sabendo agora. Sensacional. Ô Mário, agora a gente já está chegando ao final, outra coisa que eu queria saber, é uma pergunta difícil, eu não sei se você nem vai ficar chateado, vai me mandar embora depois disso. Não, pode perguntar. Cara, sem censura. Existe jabá em rádio, mano? Olha, o jabá, isso me incomoda muito, essa questão do jabá, né? Já existiu no passado, as gravadoras tinham muito dinheiro, não sei se tinham os controles que tem hoje em dia a rádio, e eu sei que existiu, né? Tem alguns radialistas que se queimaram até no meio essa questão do jabá. Eu não acredito que exista mais, até o que profissionalizou muito o rádio, né? Então o que você quer, na FMD eu falava isso e aqui eu falo a mesma coisa, que a gente quer música boa. Se a música é boa, não tem que ninguém pagar para a música tocar no rádio, né? Então é chato que às vezes quando vem uma pessoa que a música não é boa, aqui já aconteceu isso, aqui ou em outras rádios, de forçar uma barra querendo tocar a música e você fala, não, deixa aqui, eu vou pensar, vamos ver, mas não vai tocar. E vem cá, não tem um tal do jabá? E isso me revolta, não tem jabá, eu quero música boa. Se a música é boa, a gente vai tocar de graça. O que tem, às vezes, que acontece é um investimento numa promoção para divulgar mais aquela música, que tem a ver, tem uma música, tem uma pegada falando de determinado assunto, então você faz uma promoção, alguma coisa. Mas de pagar o jabá, de pagar o radialista ali, o programador, para tocar na rádio, pelo menos nas rádios que eu trabalhei, não tem. Isso é uma pergunta que a gente sabe, a gente convive com cantores, com radialistas, e aí, muitos cantores, comigo inclusive, não, mas quanto é um jabá? Cara, não tem. Assim, eu não participava da parte de programação até o dia que eu tive uma dissidência na FM Dia, que foi a turma que saiu para montar uma outra rádio, e foram a FM Dia líder de audiência, e de repente saíram 23 funcionários num dia. E a única área, não a única área, mas uma das áreas que eu não dominava era a programação. Eu nunca fui programador. E eu falei, olha, a partir de hoje eu participo da reunião de programação. Então não entra mais uma música e não sai mais uma música da programação da rádio que eu não participe. E até durante os 10 anos de FM Dia, depois, e agora aqui também, tanto na Rádio Cidade e na JB, qualquer música que entra na JB ou que entra agora na Rio FM, eu participo da reunião de programação, escuto a música e a gente decide juntos. E é uma coisa que eu sempre falo, se ela não for unanimidade, né, nas pessoas que estão na reunião, ela não entra. Todo mundo tem que estar convicto que aquela música é boa e que vai tocar. Então eu sei o que entra e o que sai. E eu sei que não tem dinheiro para pagar para uma música tocar na rádio. Pelo menos nas rádios que eu trabalho, isso não existe. Na verdade eu perguntei isso, desculpa até, mas é porque é uma coisa que... Mas o mercado fala e me chateia isso a gente. É muito desagradável para a gente escutar isso. Parece que você está se vendendo. É verdade. E não tem isso. Né? Porque tudo que a gente quer, está aí o sucesso da JB, 16 anos na liderança, e foi assim lá na FM Dia na época, e em todas as rádios, agora espero também na Rio FM. É música boa. A Rio FM agora vai abrir as portas, né, a partir dessa semana, para as novas bandas, novos grupos que quiserem. Vai ter um dia para receber todo mundo aqui
justamente para trazer trabalho novo. Ah, que bacana. Né? Tudo que a gente quer descobrir são novos talentos. Né? Que, aliás, está faltando isso no mercado. Exatamente, na se rádio, abrir espaço para as novas bandas. Né? Então a gente está abrindo a partir da quinta-feira agora. O Rafael, que é o gerente artístico da rádio, vai receber qualquer grupo que vem aqui com trabalho gravado, para ele receber, para ouvir. E se for bom, vamos tocar. Poxa. Mário, eu só tenho que te agradecer, cara. Obrigado mesmo, porque isso. foi uma honra mesmo estar com você aqui. Prazer, eu tenho foi meu. prazer já mesmo de falar esse trabalho juntos já muito em alguns lugares, sobretudo agora, né, aqui na JB. E obrigado, cara. Obrigado por ter recebido. Isso aí, precisar, falei. Senhoras e senhores, Sucesso. Mário Reis, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa noite. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Então,